Eu sou Leandro Viana e o vídeo de hoje é do filme The Surrender, sem título assim no português por enquanto, mas que deve ser A Rendição ou A Renúncia, e é um filme que mergulha no terror psicológico. É uma mistura de luto, ocultismo, mutilações emocionais, tá? Hoje não tem zumbi, mas tem possessão e o ritual do muito louco aí, do muito esquisito. É como se a Netflix tentasse misturar ali Hereditário com A Bruxa e saiu isso daqui, tá? Mas The Surrender é dirigido e roteirizado pela Julia Mass, né? Primeiro filme que ela é diretora, então é uma boa estreia, eu diria, tá? E a ideia maluca surgiu até de uma experiência que a própria Julia e a mãe passaram quando o padrasto dela faleceu. Então a mãe levou lá uma doula da morte e a Julia ficou imaginando o pior cenário possível e nisso surgiu o roteiro do filme, né? Onde a história é centrada na Bárbara, interpretada pela incrível Kate Burton, e na sua filha Megan, a Colby Manify, que tá em The Boys, aí vocês devem conhecer. E elas estão lidando ali com a morte eminente do Robert, o pai da Megan. Então é um filme que começa triste e termina emocionalmente te estraçalhando. Então se você esperava aqui um sessãozinha da tarde, daí errou o filme, meu amigo. Mas sem enrolação, aumenta o volume porque depois da vinheta é hora do final explicado de The Surrender. The Surrender já começa com o Robert de cama, em um estado terminal. Ele só chama pelo nome da esposa para tomar sua morfina e vemos ela, sua esposa Bárbara e também a sua filha Megan, cuidando assim das suas necessidades, que é dar remédio, limpar xixi, cocô. Tem uma hora que a Megan tá limpando assim o chão porque o velho se mijou, né? Mijou tudo ali. Enfim, o detalhe é que fazia muito tempo que a Megan não visitava os pais e voltou agora para casa, justamente quando o seu pai, não tem mais condições de reconhecer ela. Então tem a questão do arrependimento, que consome a Megan, que sabia assim da situação do pai e não voltou, mas a Megan, durante o filme, ela sempre argumenta que era por causa da sua mãe, que a Bárbara era muito exigente. Então a Megan menciona também que está trabalhando em uma ONG ali para criar bolsa de estudo para crianças carentes, e ela diz que o papai Robert tinha mencionado que contribuiria aí com grana para esse projeto. E nisso a Bárbara, fica meio puta com a filha, e com razão eu diria, porque sentiu que a Megan só voltou para casa para conseguir esse financiamento. Mas voltando pro filme aqui, pro que interessa, enquanto cuida do pai, a Megan encontra uma hora um saquinho embaixo da cama ali, da cama do Robert, com 3 dentes, né? Também vemos vários cristais ao lado da cama, nos mostrando como a Bárbara tá lidando com a provável morte do marido, talvez ali com uma pegada mais espiritual, mais ritualística. Só que quando uma enfermeira passa pela casa ali para cuidar do Robert, a gente descobre que a Bárbara tem dado metade da dose da morfina recomendada. E segundo essa enfermeira, isso é pro ego da Bárbara, pro marido se sentir dependente dela, pra sentir a vontade de chamar pelo nome da esposa pra dar morfina, sabe? Isso fica da interpretação de cada um, né? Porque é a visão da enfermeira. Tem ali uma discussão mãe e filha. A Bárbara meio que aceita que tá errada, né? Por dar metade da morfina. Mas a Megan, preocupada com a possibilidade da mãe tá se perdendo nesse processo de cuidar do Robert, sugere ali uma pausa, né? Que a véia saia de casa, vá no cinema, vá jantar, enquanto ela, a Megan, cuida do pai por uma noite. E daí vemos uma situação bizarra, porque a Bárbara simplesmente mente que vai sair e para o carro do lado de casa, onde ela arranca ali parte do cabelo. A gente viu isso, ela fazendo isso enquanto cuidava do Robert. E com esse cabelo que ela arrancou, ela meio que faz um colar sinistro que lembra ali um amuleto de proteção. Enquanto isso, o Robert começa a passar mal em casa, a Megan, ela entra em desespero e decide dar a dose de morfina completa antes do horário previsto. Só que quando a mãe chega em casa às 9 horas da noite, a véia Bárbara acidentalmente dá outra dose de morfina no horário que deveria ser dado, tipo, comunicação zero entre a família aqui. E a grande pergunta ali que mãe e filha têm é se foi uma dose mortal, que é respondida no dia seguinte, pois Robert morreu durante o sono.
Embora a Megan ela esteja triste por perder o pai, também tá grata, né, com o fim daquele sofrimento, com aquele período difícil da família. Só que, meus amigos, do outro lado, a gente não pode dizer o mesmo, né, da senhorita Bárbara, que tá ali plena, calmíssima. E claro, né, daí vem a bomba. A véia fala que agora o Robert vai poder voltar à vida. A mulher simplesmente contratou um xamã. Ele é uma doula da morte, que é uma espécie de parteiro do além. Ele tem altas recomendações ali da professora de yoga da Bárbara e promete realizar um ritual para trazer o Robert de volta à vida. Porque, né? Sempre dá certo reviver gente morta em filme de terror, né, gurizada? E agora, se tu chegou até aqui, não custa nada, dá um like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho. Tudo isso para ajudar o Nerdverso. Caso você não faça isso, hoje de noite, quando estiver dormindo, vai sentir uma mão assim agarrando o teu pé. E só para explicar uma coisinha para vocês, o trabalho de doula da morte, ele existe, tá? É algo real, são profissionais que oferecem ali um apoio emocional, espiritual, para pessoas que estão passando pelo processo de perda. Claro que a diretora que ela pegou essa ideia que aconteceu com ela e colocou o tinhoso no meio, colocou ali ressurreição. Mas convenhamos que para Bárbara e qualquer pessoa normal, é muito estranho mexer ali com o tecido da vida e da morte. E claro que parece que esse xamã aí é um puta golpista. Mas depois do impacto com a notícia, a Bárbara conversa ali com a sua consciência. No filme é mostrado o Robert falando pra filha, né? Pra dar uma chance pra Bárbara, pra ajudar a mãe a se curar. Senão ela iria ficar remoendo pra todo sempre, assim, o porquê de não ter tentado. E se isso falhar, o culpado, tá ligado? É o xamã. Então, vamos fazer o ritual de acordo com as instruções, começando por tirar tudo do quarto, né? Fazer a limpa geral e pegar os pertences que ele mais ama e tacar-lhe fogo. Só que a Megan, ela hesita em botar fora uma fotinho ali que tá com ela e o pai, né? De uma lembrança de quando ela é criança, ela quer guardar, mas a Bárbara bate o pé, né? Porque o ritual exige que tudo associado ao espírito da pessoa seja removido para sempre. Então a Megan, ela pega a fotinho e joga no fogo. Nessa hora eu pausei o filme, né? Eu olhei pro lado e disse que o maior clichê de todos é se a Megan pegar de volta essa foto. E por esse motivo o ritual deu errado. Mas enfim, o xamã mais esquisito da história, ele chega para fazer ali o ritual da ressurreição e descobrimos que esse processo ele envolve 3 renúncias, 3 rendições. Para os leigos é que elas precisam entregar partes de si para resgatar o Robert. E a primeira foi essa aí dos bens emotivos. Só que é aquilo, né? Não existe janta grátis, meus amigos. A Bárbara simplesmente deu todo o seu dinheiro, suas economias para o xamã. A Megan, ela fica totalmente irritada, porque ela também estava dependendo dessa grana, lembra? Então ela até fala com a mãe que, pô, como que ela vai viver os próximos meses sem dinheiro algum? Mas a Bárbara diz que nada na vida dela importa. Se ela não tem o Robert do seu lado, cara, não existe vida para ela e ela tá pronta assim para pagar qualquer preço. Então a Megan sai do quarto, mas no fim ela acaba se juntando ao ritual, porque também seria sacanagem deixar a veinha sozinha com aquele maluco barbudo, né? Só que quando ela volta, meus queridos, o dinheiro, ele sumiu. Calma, calma, com certeza ele não enfiou assim nesse lugar que tu tá pensando, tá? Para de ser assim mente poluída. O xamã, ele deve ter queimado a grana, porque a riqueza também pertencia ao Robert. E com isso, o xamã sela o círculo com as cinzas de todos os pertences com o Robert, a Bárbara e a Megan, e ele, né? Tudo dentro desse círculo. Pô, pra quem é fã de Supernatural, sobrenatural, aí a série já sabe que o objetivo aqui é proteção. Eles não podem sair do círculo até o final do ritual. A segunda rendição, renúncia, é entregar então uma parte de si.
E com isso, o xamã corta um dedo da véia Bárbara. Calma, né, que ele drogou mãe e filha, as duas comeram alguma coisa alucinógena que tirou a dor, e mesmo que ela não quisesse continuar com isso, mano, pô, não tem escolha, né? Megan tem seu dedo cortado fora. Depois disso é que nem o ditado, né? O que é um peido pra quem tá cagado? O xamã começa um cântico, as duas juntas repetem as frases, e nisso, meus queridos, a sala começa a se mexer, tem um feixe de luz branco e de repente tudo fica escuro. Megan e a Bárbara começam a acender várias velas e descobrem que o rosto do xamã está totalmente desfigurado. O corpo do Robert também sumiu. Logo, sabemos que o ritual deu errado. Ao invés do Robert dizer ali um "Oi, querida", ele está devorando o corpo do xamã, né? Logo o trio, que agora é uma dupla, foi teletransportado para uma realidade distorcida com sombras, multidões grotescas e um pai mutante devorador ali. Talvez a gente possa teorizar que seja o próprio purgatório ou o caminho da transição entre vida e a morte, tipo, o que aconteceu lá no filme Sobrenatural, né? No filme agora, aquele limbo, ou até pode ser o próprio inferno. Como tem várias pessoas ali meio zumbis, talvez seja resultado do ritual, e quando os entes queridos viram assim o seu eu se transformar em criaturas estranhas, resolveram seguir de volta para casa sem eles, né? É um enigma interpretativo aqui. Comentem o que vocês acham, por exemplo. Porque agora eu quero falar de uma cena muito boa, bizarra, onde a gente vê mãos tentando sair das costas do Robert. Ele agora é movido pelo consumo do sangue, virou um ser primitivo. E daí, meus amigos, a gente percebe que a Megan fez aquela cagada que eu mencionei antes. Ela guardou a fotinho que tinha com o pai. Mano, se tu tem um manual de instruções, tem que seguir ele. Nisso, a mãe e a filha tentam queimar a foto ali, né? Só que o problema, meus queridos, é que elas não sabem qual é a terceira rendição que precisam fazer para voltar para o mundo dos vivos. E nesse clímax, a Bárbara, que está ali tomada pela culpa e pelo desespero, corta a própria mão para tentar atrair o marido, né, para dentro do círculo, já que ele quer sangue, mas é surpreendida e devorada pelo marido. E antes de continuar aqui, deixa eu aproveitar para fazer um convite para vocês, para todo mundo participar do Clube Nerdverso. Nós temos planos a partir de R$ 4,90. É como se fossem os membros do YouTube, né? E todo mês tem sorteio de prêmios, de ingressos de cinema. E vocês já entram também no nosso grupo do Whats, onde todo dia tem conversa de filmes, séries, conversas do dia a dia. E podemos falar sobre simbologia se quiserem, trazer a pessoa amada em 7 dias. O nome de quem faz parte do clube, de quem acredita no projeto, sempre aparece aqui do ladinho. Muito obrigado a todos vocês de coração, a quem acredita no projeto Nerdverso, e eu vou deixar o link para quem quiser participar do clube na descrição desse vídeo. Lá vocês vão ter todos os benefícios também. Então, ó, bora lá! Voltando para o filme, a Bárbara se tornou vítima então das forças que espreitam aquele lugar, né, fora do círculo, e nisso a Megan tá ali sozinha e não sabe qual é a maldita terceira rendição e decide arriscar, começando a arrancar um dedo da outra mão, e vemos que ela vai cortando e se mutila vários dedos da mão, do pé, e após muito tempo ela remove a tábua de madeira do chão e entra de volta em casa, né? Calma, calma, porque é só uma sensação do mundo real, não é uma vitória. Ela está revivendo lembranças que teve com o pai dentro daquela casa. É como se o inferno deixasse uma cicatriz, mas deixou tu continuar vivendo ali. Então ela lembra da lição sobre a morte que o pai falou, mas também presenciou a memória do pai tirar ela do balé por causa da roupa. Então a Megan sempre tinha lembrança do pai ser o apoiador da família, o cara legal, e a mãe que era a pessoa chata, pessimista. Mas a realidade era outra. A Bárbara desistiu da carreira, dos amigos, porque o marido desaprovava. E por isso a Bárbara queria ressuscitar o Robert. Ela não sabia viver sem ele. Precisava do Robert para a vida dela fazer sentido. A Bárbara estava pronta para se sacrificar. Morrer talvez fosse uma escolha mais fácil do que viver sem o Robert.
Essas visões ajudam a Meghan a entender que os pais não eram perfeitos, mas depois de ver os defeitos, ela aceita quem eles são, sabe? Até porque a Bárbara também decepcionou os pais ao só voltar para casa no estado terminal do Robert. E eles nunca desistiram dela, tá? Talvez a Meghan pudesse ter ajudado a mãe se soubesse da dor que ela carregava sozinha. Se a Bárbara tivesse pedido ajuda, as coisas poderiam ser diferentes. Mas, né, não tem como voltar no tempo, eles falharam um com os outros ali, e nisso a Meghan volta então para aquele lugar onde tinha um círculo protetor. E vemos a Bárbara encapetada lá, com os olhos brilhantes, ela surge diante da filha. A Meghan sabe muito bem que ali não é sua mãe, né? Mas mesmo assim ela desabafa. Ela diz que, apesar de todas as imperfeições da mãe, ela amava ela e se arrepende de não ter dito isso mais vezes aos pais. E aqui entram as interpretações no final. Porque a Meghan, ela sopra as cinzas para longe. Ela é exposta a um raio de luz e o filme acaba. Na minha visão, tá? Sem querer, a Meghan descobriu a terceira rendição. Ao soprar as cinzas, a Meghan queria morrer. Ela está disposta a renunciar à própria vida. Então, se a segunda rendição é perder o dedinho, a segunda é aumentar a aposta para completar o processo. É um ato de autossacrifício. Então, para mim, a Meghan conseguiu voltar para o mundo real e, de certa forma, é uma metáfora para a dor que engole ali os personagens como eles têm medo de ceder. Então, a Meghan, ela encontra o alívio ao finalmente aceitar a perda como parte da vida. A outra interpretação é que o ritual é algo supremo, tá? E como ela falhou quando guardou a fotinho, cara, não tem volta. A Meghan não sabia o caminho de volta para casa ali e escolheu morrer ao invés de viver aquele looping de memórias, né? Ao soprar as cinzas, ela vai deixar aqueles monstros devorarem ela. Mas comentem o que vocês entenderam do final. E agora sim, ó, se vocês querem saber da minha nota para The Surrender, é um 6,5 dedos decepados de 10. Tem uma ideia interessante, mas acaba sendo meio confusa também, muito por não explicar coisas que ela tenta desenvolver. E esse final interpretativo, pô, também não é dos melhores, tá? Mas comenta aí o que vocês acharam do filme, se vocês acham que a Meghan escapou ou ficou naquele looping do capiroto. Nos encontramos no próximo vídeo por aqui. Não se esqueçam de ouvir o podcast do Nerdverso. Mas é isso aí, gurizada. Tchau, tchau.